Shalom, a paz do Senhor, paz e prosperidade. Deus abençoe a sua família. Hoje vamos concluir as 13 cartas de Paulo, escrita na Palavra de Deus. E concluímos agora com 2 Timóteo. Esta carta Paulo escreveu a Timóteo, recomendando ao pastor, missionário, ministro Timóteo a continuar firme na presença do Senhor, porque ele tinha recebido a revelação do Espírito Santo que a sua partida estava próxima. E ele disse: combati o bom combate e acabei a carreira. Só me resta a coroa da justiça, que o reto juiz me dará a mim, mas não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Paulo escreveu esta última carta, segundo aos Timóteo, por volta de 67 depois de Cristo, antes do seu martírio. E ele já escreveu essa carta a Timóteo, o filho na fé, e ele já deixando aí: dou graças a Deus, a quem desde o Deus antepassado sirvo com uma consciência pura. Então, apóstolo Paulo, deixando já essa carta a Timóteo para que ele continuasse firme na fé, e que o apóstolo Paulo nunca tinha cessado de fazer as orações dia e noite a Timóteo para que ele perseverasse firme nessa jornada da fé. Nós observamos que no ponto em que Atos dos Apóstolos termina, assim os escritos de Haile, o apóstolo Paulo, assim no que termina o livro, a carta de Atos dos Apóstolos, Paulo está na prisão em Roma em 63 depois de Cristo. O que acredita geralmente que ele foi absorvido, solto, voltado para a Grécia e a Ásia Menor, posteriormente foi detido de novo por ser um mensageiro da Palavra de Deus e levado de volta a Roma, e ali foi executado nos anos 67 ou 68 depois de Cristo pelo imperador Nero, que não aceitava a pregação da Palavra de Deus. Então, apóstolo Paulo foi um mártir por ter sido um grande pastor, missionário, pregador da Palavra de Deus. O tema desta epístola, de 2 Timóteo, o bom soldado de Jesus Cristo. Então, Deus nos chamou para ser um bom soldado. E Paulo dá o conselho para Timóteo: tu, pois, meu filho, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para que me enche de gozo. Então o apóstolo Paulo, citando essa carta, que lembrava das lágrimas de Timóteo, o quanto ele chorou pela obra do Senhor, né? Paulo escreveu ao jovem evangelista a fim de encorajá-lo a prosseguir o trabalho do ministério de Deus, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e qual habita primeiramente em tua avó Loide e a tua mãe Eunice, e estou certo que também habita em ti. Então, apóstolo Paulo aconselha Timóteo, o evangelista, a continuar firme na fé, por causa que realmente a família dele, todas elas eram família firme na fé em Jesus Cristo. Ele tinha a sua mãe Eunice, que era um exemplo de crente cristã, a sua avó Loide, que também eram pessoas muito crentes na presença do Senhor, e que ele continuasse também com a fé dos seus pais. Sabe, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Então, o apóstolo Paulo dá o conselho a Timóteo que nos últimos tempos sobreviria tempos trabalhosos: homem amante de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente aos pais e às mães, ingrato e profano. Então o apóstolo Paulo deixou claro
nessa segunda carta de Timóteo 3:1 a 5, que nos últimos tempos, já no tempo de Paulo, já tinha chegado os últimos tempos, e nós também estamos vivendo esses últimos tempos, pessoas que desviam do caminho do Senhor e são desobedientes ao pai, à mãe, profanos, ingrato e muitas coisas, irreconciliáveis, caluniadores, cruéis para com os bons. Então é muita coisa nos dias que nós estamos vivendo, pessoas sem piedade, negando a eficácia da fé. Deste afasta-te. Então o apóstolo Paulo aconselha a Timóteo que essas pessoas que se desviam da fé, nos últimos dias você deve se afastar para que não venha corromper também a sua fé. Timóteo estava em Efésio, 1.500 quilômetros de Roma. E o apóstolo Paulo escreveu a carta e procura vir ter comigo depressa. Então Paulo sabia que tinha pouco tempo da sua vida, e ele disse, só Lucas ficou comigo, todos me desampararam, mas o Senhor não me desamparou. O Senhor assistiu nas minhas aflições, no meu julgamento, e o Espírito Santo revelou para Paulo que já tinha chegado a sua hora. Então Paulo falou, só Lucas ficou comigo, assistindo o sofrimento de Paulo, mas o Senhor estava com ele, mas o Senhor me assistiu no meu combate. Caso não haja arrependimento no tempo devido, o julgamento virá. Alexandre Latuíro causou-me muitos males, o Senhor lhe pague segundo as suas obras. E tu guarda também deles, porque resistiu muito à nossa palavra. Então o apóstolo Paulo dá conselho para ele, pessoas que desviaram da fé, como Alexandre e outros que causou muitos males, muito sofrimento na fé de Paulo, e Paulo tentando transmitir a palavra. E mensagem de apóstolo Paulo a Timóteo, que deste tu guarda também deles, porque resistiu-me muito às nossas palavras. Então pessoas que resistiu à mensagem do apóstolo, então deve ser afastado. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isso não seja imputado. Então, o apóstolo Paulo, na sua oração, que somente Lucas estava com ele, e ele orou a Deus pedindo que não imputes a ninguém esse pecado. Não tinha ninguém, somente Lucas, mas que o Senhor não impute esse pecado. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Então Deus estava com Paulo, o Senhor Jesus estava com Paulo, o Espírito Santo, que fortaleceu para que por mim fosse cumprido a pregação a todos os gentios, e ouvisse, e fiquei livre da boca do leão. Então o apóstolo Paulo disse, fiquei livre da boca do leão. Ele venceu todas as lutas durante o seu ministério, e cumpriu a vocação que Deus deu para ele, e disse, combati o bom combate. O apóstolo Paulo exalta o Senhor, que ele tanto amou por tanto tempo, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardará-me para o seu reino celestial. Aqui seja glória para todos sempre. Amém. Saúde a Prisca e Aquila e a casa de Onésimo. Então Erasto ficou em Coríntio, deixei Trofimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Eubulo e Prudente, Elino e Cláudio e a todos os irmãos te saudam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça do Senhor Jesus seja convosco. Então o apóstolo Paulo deixa aqui que a graça do Senhor Jesus esteja com ele e todos os irmãos. Manda saudação a Timóteo, que estava lá pastoreando a igreja, e que continuasse, porque a recompensa vem do Senhor. E aqui na conclusão, de acordo com a tradição cristã, Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero. Em meados dos anos 67 depois de Cristo, o Espírito Santo havia dito a Paulo que o tempo havia chegado.
porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Então o apóstolo Paulo combateu o bom combate. Nós somos chamados também para irmos até o fim no combate, porque a nossa coroa, o nosso galardão está com o Senhor Jesus. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Essas foram as últimas palavras do apóstolo Paulo. Combati o bom combate e acabei a carreira e guardei a fé. Então aí, apóstolo Paulo termina a sua obra. 13 cartas. O ministério que ele dirigiu durante a sua vida, desde quando Jesus o chamou no caminho de Damasco. Ele anda surimi canta lamadagassúria. E amanda si candarai. Desde quando ele foi chamado no caminho de Damasco, que Jesus apareceu para ele. Ele manteve firme na fé. Durante a sua jornada, 13 cartas escreveu para nós. E Lucas, que era o médico de Paulo, escreveu Lucas e Atos dos Apóstolos. E também o discípulo de Paulo, Marcos, escreveu a carta de Marcos. Então, Paulo é responsável por boa parte do Novo Testamento. Então ele diz, combati o bom combate, guardei a fé. Acabei a carreira e guardei a fé. Deus abençoe a todos na gloriosa paz de Jesus Cristo. Amém.